Amém. Bom dia a todos, que a paz de Jesus continue em nossos corações. Confesso para os irmãos que ouvindo esse testemunho eu fiquei um pouco com a inveja santa, porque ele vai para a minha terra, Natal, né? Como bom potiguar, né? E a nossa família se converteu na Batista Regular da Cidade da Esperança, que é um seminário que é a Beriana, né? Vai para lá, né? Minha família se converteu lá em Natal através da Batista Regular, então eu poderia até me enviar para ir junto com ele, né? Lá para Natal, né? Depois eu volto, né? É isso aí. Irmãos, vamos meditar na palavra. Convido os irmãos a abrir em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Que diz: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio a favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? O que eu gosto desse texto, um certo tempo eu estava meditando, fiz uma série de mensagens a respeito dos milagres de Jesus. E é interessante que cada milagre tem algumas particularidades. E o que eu gosto desse milagre é que ele é um pouco diferente. Então eu gostaria de dar um tema nessa mensagem: um milagre inesperado. Primeiro precisamos lembrar o contexto, né? Alguns dizem que Jesus tinha feito um milagre, se eu não me engano, anteriormente na vida de Jairo, da filha de Jairo, e ele caminhou 50 quilômetros até chegar em Naim. E é interessante, né, abrindo um parênteses, que naquele tempo eles caminhavam, né? Eu caminhei 2 quilômetros ontem, estou aqui arrebentado, sem café também, estou fraco, sem café de manhã, né? E eles caminhavam muito, 50 quilômetros, e Jesus, anteriormente, ele já tinha operado o milagre. Se eu não me engano, são 3 milagres a respeito de ressurreição, né? Me ajudem: a filha de Jairo, Lázaro e da viúva. Tem mais algum milagre? Não lembro, né? Então esse aqui é um milagre que fala a respeito da ressurreição, onde Jesus ressuscitou. O que é importante saber? Primeiro, ela era uma viúva. Nós sabemos que naquele contexto as mulheres já sofriam muito, eram tidas praticamente como alguém bem excluído, e ainda ela era viúva, ou seja, e perdera seu único filho. Então ela perdeu o seu sustento, alguém que era, né, que fazia companhia a ela. Agora imagine a situação dessa mulher, sem um marido e sem um filho. Então com certeza ela iria depender dos seus vizinhos, das pessoas, e na Bíblia a gente vê que muitas pessoas que tinham algum tipo de problema, ou até mulheres, eles acabavam vivendo como mendigando nas escadarias, porque os judeus os tinham de forma como maldito, eles excluíam realmente essas pessoas da sociedade. Interessante que esse milagre, eu falo um milagre inesperado, porque ele é um pouco diferente dos outros. Nesse milagre, Jesus não foi acionado. Jesus não foi, ninguém clamou como o cego: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um milagre diferente, porque imagine, a mãe estava levando o seu filho, o único filho, para ser enterrado. Estavam saindo da porta da cidade. Por quê? Porque um cadáver era tido como algo impuro, então eles não podiam ser enterrados dentro dessa cidade. E aí imagine a cena, aquele enterro, a mulher com o seu único filho, e Jesus já vinha de outros milagres, era comum, né? O ministério de Jesus foi pautado em quê? Milagres de cura,
curas, Jesus ressuscitou e também expulsão de demônios. Mas o que eu gostaria de enfatizar é que muitas vezes nós deixamos de falar aquilo que é bíblico exatamente por causa da forma errada ou errônea que as pessoas têm falado. O milagre de Jesus hoje em alguns lugares virou algo muito vulgar. Mas não é por isso que nós vamos deixar de pregar que Jesus ainda continua operando milagres, amém? Então, havia uma necessidade, mas o que é interessante, algumas considerações importantes. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá em Hebreus, mas em alguns casos da Bíblia, Jesus operou para que houvesse ou acrescentasse fé ao coração do homem. Você vai ver lá em Marcos 9, 24, quando o homem pede ajuda, né? Falou, você crê? Ele disse o quê? Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E muitas vezes nós estamos assim, precisando de um milagre, mas estamos um pouco incrédulos. Segunda consideração, mesmo Jesus operando alguns milagres, não foram suficientes para salvar ou mudar alguns homens. Os 10 leprosos são exemplo. Os 10 receberam o milagre de Jesus. Mas quanto voltou para Jesus? 1. E só 1 foi salvo. Terceira consideração, a soberania de Deus é maior que qualquer fé. Eu falei isso outro dia, né? Ela sempre prevalecerá. Então, por mais que tenhamos fé, mas nós não podemos esquecer da vontade soberana de Deus. Mas gostaria de reafirmar novamente, Jesus continua operando inesperadamente. Talvez você precise de um milagre. Talvez não é o seu filho que esteja morto, ou quem sabe o seu filho está morto espiritualmente, seu marido, ou uma situação profissional, mas eu quero te dizer nessa manhã, que Jesus continua operando milagres, Jesus continua liberando poder sobre aqueles que o invocam, Jesus continua operando no mundo, então nós não podemos perder isso, irmão, porque parece que com o tempo a gente vai se esfriando, a gente vai vivendo algo muito mecânico, a gente diz que crê, mas na hora que, como diz, que o bicho pega, a gente vai se acomodando, e a gente começa a questionar, será? Será, Deus, que realmente essa situação vai mudar na minha vida? Será que essa pessoa vai mudar? Mas em nome de Jesus, que através dessa palavra, a gente possa entender e compreender, que Jesus continua operando milagres, maravilhas e sinais. Agora precisamos estar com o ouvido atento. Então Jesus continua operando inesperadamente. O que eu preciso aprender? Olha só, voltando lá no versículo 13, alguém poderia ler para mim aí? O versículo 13 está aqui? Só o 13. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse, não chore. Jesus disse, não chore. Em alguns momentos a gente vai ver Jesus dizendo, não chore, o que você quer que eu faça? E uma das coisas que eu aprendo em relação ao milagre de Jesus é que a compaixão e misericórdia de Jesus precede os milagres. Olha só, Jesus disse, não chore, Jesus se compadeceu. Alguns estudiosos vão dizer que esse se compadecer de Jesus não é um sentimento barato, irmão. É um sentimento que vinha das entranhas. Ele olhou a situação daquela mulher. Ele sabia que agora aquela mulher teria uma situação muito difícil, porque ela tinha perdido o seu marido, tinha perdido o seu filho, tinha perdido a esperança, tinha perdido todo o seu sustento. E Jesus, sabendo dessa situação, ele se compadeceu. Se queremos ser uma igreja que participa dos milagres de Jesus, precisamos se compadecer com as pessoas que necessitam. Precisamos ser uma igreja que tenha realmente compaixão, que se compadece com o problema. Jesus chora com os que choram. Ele chorou por causa de Lázaro. A Bíblia fala que ele chorou por causa de Lázaro. Ele ficou aflito na sua alma, porque Jesus amava Lázaro e a sua família. Sua compaixão não é um sentimento momentâneo. Como que nós temos tratado aquelas pessoas que realmente necessitam de compaixão? Às vezes passamos na rua e fazemos como aqueles homens na palavra do bom samaritano, passamos de lado. É tão comum agora ver criança na rua. Lá no Paraná, em algumas regiões, a gente via muitos índios, indígenas, com crianças na rua. Em Arapongas já está cheio nos sinais. Os índios com as crianças pedindo,
dinheiro, pedindo comida, até nas casas. Como que nós olhamos para tudo isso? Como Jesus? Queremos o milagre, mas nós se compadecemos ou nós somos como aquele que fala, o que está fazendo aqui? O que veio fazer no nosso país? Né? Os venezuelanos, nós temos um trabalho, né, lá em Pacaraima, lindo, onde tem acolhido os venezuelanos que têm passado lá na fronteira. Então, se queremos ver milagre, também precisamos ter o nosso coração cheio de compaixão e misericórdia, como Jesus, irmão. Porque nós queremos o milagre, mas muitas vezes nós não sentimos nada. Sabe aquela palavra empatia? Então Jesus estava dizendo, não chores, mulher, eu vou agir. O não chores de Jesus tem a ver com uma ação, não é apenas um sentimento, né? Nós, latino-americanos, somos tratados como pessoas que sentem muito, né? Mas age pouco. Já o europeu não sente, mas age, né? Então poderíamos buscar o equilíbrio, né? Não ser tão frios, mas também agir, né? Quem sabe aí um brasileiro, meu europeu, né? Um europeu, meu brasileiro, não sei. Ou na realidade, que sejamos realmente como Jesus. Jesus estava dizendo, não chores, mulher. Eu sei o que você vai passar, se o seu filho realmente foi enterrado. Eu sei como é a minha sociedade da época. Jesus era judeu. Mas não é porque ele era judeu, que ele se contextualizava as coisas, o qual ele não concordava. Então a compaixão e misericórdia de Jesus precede os milagres. E através da nossa compaixão e misericórdia, nós podemos levar uma vida a Jesus. Às vezes o milagre começa na compaixão, na misericórdia. Aí você é tocado, aí você vai ver uma criança. E aí você vai dar um pão para aquela criança. Para você não é nada, mas para aquela criança é o milagre daquele dia. Para aquela criança foi Deus quem enviou aquele pão. Porque alguém se compadeceu da situação daquela criança, daquela mãe, e ofereceu o que Jesus ofereceria. E quando eu falar igreja, a igreja de Cristo, ela precisa se compadecer. Porque se olharmos, são poucos que pregam isso, né? Mas a Bíblia diz o quê? Jesus vai falar lá sobre a questão até de salvação. Estava preso e não me visitasse. Estava nu e não me desse de vestir. Fui estrangeiro e não... Eu sou estrangeiro aqui, né? Sou do país Nordeste, de Natal, né? Aliás, no Nordeste são vários países, né? Diz até que a Bahia já é outro Nordeste, né? Então, nós vivemos um país transcultural. Como nós temos acolhido as pessoas que não pensam igual a gente, que não se vestem igual a gente, que não falam como a gente. É muito importante, irmão, entender que nós temos que ter o perfil, não é da religião, não é da tradição, mas nós temos que ter o perfil de Jesus. E o perfil de Jesus era o quê? Compaixão e misericórdia. Amém? Segundo, Jesus continua operando inesperadamente. O que eu preciso aprender? O versículo 14 vai dizer o quê? Que ele chegou naquele lugar. Imagina a cena, todo mundo carregando aquele corpo, e Jesus se aproxima e ele chegou e tocou. Algumas vão dizer esquife, né? Ele tocou no caixão. Mas o que eu preciso aprender, irmão? Aonde Jesus chega, o milagre pode acontecer a qualquer momento. E é por isso que eu gosto da Bíblia, você fala, e de repente, pode acontecer aquilo que você não espera. Se Jesus estiver de fato na sua vida, irmão, por mais que não tenhamos esperança, essa mulher ela não tinha esperança, porque ela estava ali focada só no seu sofrimento naquele momento. Por isso que eu falo que é um milagre inesperado. Essa mulher, ela não chamou por Jesus, ela não falou, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela não correu atrás de Jesus como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela estava simplesmente levando o seu filho para ser enterrado, e talvez pensando, como que eu vou me manter? E agora, perdi meu filho, perdi minha família, eu viúva, nesse contexto onde as mulheres sofrem muito preconceito. Mudou, mas ainda existe muito preconceito, né? Feminicídio continua solto aí, mas graças a Deus as coisas já mudaram. Mas o que eu quero afirmar para você é que ele aproximou-se e tocou no caixão.
Para os judeus, Jesus não poderia tocar no caixão, porque era algo impuro. Jesus quebrou mais uma tradição aqui. Jesus não podia tocar nos leprosos, eles tinham que andar a uma certa distância. Sabe por quê? Jesus toca onde o homem não toca. Jesus toca onde a tradição não toca. E por isso que muitas vezes nós não vemos milagre, porque nós estamos mais apegados às tradições do que ao poder de Jesus. Mas aonde Jesus está presente, aonde Jesus chega, o milagre chega, meu querido. E talvez vai chegar de uma forma surpreendente. Sabe aquele projeto que você tinha há anos? Quem sabe não é hoje que Jesus vai ressuscitar? Aquela situação familiar seu que você não tem mais esperança? De repente essa pessoa vai ligar para você e vai dizer, olha, quem sabe meu filho mesmo, né? Pai, estou na igreja novamente, né? Me encontrei com Jesus novamente. Nós não podemos perder a esperança, gente. Porque aonde Jesus chega, as coisas são transformadas. Agora, nós estamos aqui na quinta-feira. O Léo estava falando, né? Enchei-vos do Espírito. E a outra tradução que é deixem-se encher, né? Deixem-se. Porque a ação é de Jesus. Mas nós precisamos também abrir o nosso coração. Então nós precisamos deixar que Jesus se aproxime dos nossos problemas. Que Jesus se aproxime das nossas lutas. E muitas vezes a gente não dá espaço nem para Jesus. A gente fica tão aflito, tão incrédulo. Mas aquela mulher também, eu entendo que quando Jesus se aproximou, a gente não vê ela reagindo. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Me respeite. Você não está vendo a situação? Não. Eles permitiram. Não sei se o Espírito já estava operando, não sei. Mas aonde Jesus chega, meu querido, nem a morte pode resistir. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Nenhum problema, por maior que seja, é maior que o poder de Jesus. Nós não podemos esquecer isso. Parece óbvio, mas na nossa caminhada, não é. A gente começa a perder isso. E a gente começa a duvidar em nossos corações. Se você está duvidando, como eu duvido às vezes, façamos como esse homem. Jesus acrescenta a fé, não é pecado. Você falar. Pecado é muitas vezes a gente dizer que crê, mas na hora que Jesus quer se aproximar, a gente se fecha. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma geração que quer até determinar como Jesus deve operar. É a mensagem que está em alta, antropocêntrica. É o homem que é o centro. Jesus, se você quiser operar na minha vida, tem que ser do meu jeito, senão eu não quero. Mas Jesus opera do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quiser. Foi assim com Lázaro. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Ele falou o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Então, se você crê, você verá a glória de Deus. Então, aonde Jesus chega, o milagre pode acontecer a qualquer momento. E no versículo 15 vai dizer que Jesus entregou o seu filho àquela mulher. O que representa esse filho quando Jesus entrega o filho? Representa que era a única coisa que aquela mulher possuía naquele momento. Representa que aquele filho no caixão era a morte de todos os seus sonhos e esperanças. Talvez você esteja enterrando sonhos, projetos, alguma coisa na sua profissão, ou um chamado, como foi falado. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele tem prazer em entregar o milagre aos que necessitam. Ele tem prazer em operar milagre. Imagine a alegria daquela mãe, para quem é mãe. Que eu falo que o amor mais parecido com o amor de Deus na terra é o amor de mãe. Eu sou pai, o pai é mais racional. Mas igual ao amor de mãe, está lá o filho. Matou 50, estuprou 20. E a mãe, ai, o Beirinha é tão bom, né? Beirinha, Beira-Mar. Eu conheço ele de verdade, ninguém conhece como eu conheço. É o amor de mãe, irmão. O amor de mãe é diferente. E o amor de Deus é o amor de mãe com a razão do pai, mas cheio de poder e cheio de compaixão como o amor de mãe. Ele se compadece.
Ele quer entrar na nossa história. Ah, mas já entrou. Mas há histórias na nossa vida que nós precisamos mudar para que Ele opere. Mas Jesus tem prazer em entregar o milagre aos que necessitam. Ou seja, o milagre acontece onde há necessidade, não por nossa vaidade. Outra coisa interessante é que o milagre de Jesus tem como propósito o quê? Glorificar o nome de Deus. Ali todos ficaram cheios e se alegraram. O milagre não é para mim ficar glorificando e achando que o poder está na minha vida, ou que eu sou merecedor, porque nós já estamos cansados de saber disso. Nós não merecemos nada. O que nós merecíamos é a cruz de Jesus. Mas a graça dele tem nos sustentado. E ainda assim Jesus tem prazer. Imagine Jesus está aqui, mãe, está aqui o seu filho. Não sei se alguns viram aqui esses dias, sempre acontece isso. Um bebê, ele se engasgou com algo. Acho que tinha 2, 3 meses. E aquela mãe desesperada, a polícia estava passando, e passou o bebê para a polícia. E ele colocou naquela posição, e foi dando, né, aqueles tapinhas de primeiro socorro, e a criança, depois de um tempo, ela expeliu algo, eu acho que ela tinha colocado, né, ela nem com saliva, ela expeliu. E aquela mãe estava desesperada, pulando. Imagine a cena, você vê o seu filho morrendo. Mas aqueles policiais salvaram aquela vida. Agora imagine a alegria daquela mãe. Imagine a alegria de Jesus, quando Ele abençoa, quando Ele opera um milagre. Se tem alguém que tem prazer em abençoar, e sem nenhum interesse maior, é por isso que eu falei no começo, esse alguém é Jesus. O milagre de Jesus não compra. Ninguém compra o milagre de Jesus. Ninguém tem o direito de vender o milagre de Jesus. Porque o milagre de Jesus depende da vontade dEle. Em certos momentos, sim, também, depende da nossa atitude. Então, eu gostaria de ir concluindo essa mensagem dizendo para você: não perca esse evangelho do milagre. Nós não podemos esquecer que Jesus continua operando milagres. Quando? Não sei. Talvez quando você esquecer, de repente, Jesus vai aparecer novamente e vai operar na tua vida. Jesus opera quando quer. Nem a morte resiste à sua palavra. Aonde Ele chega, histórias podem ser transformadas, histórias podem ser mudadas, vidas podem ser libertas, curadas. Não importa a situação, como foi falado aqui no começo, a última palavra sempre será de Jesus, meu querido. Ah, mas o médico já condenou, não tem mais jeito. Vamos orar. Senhor, se Tu quiseres, Tu pode curar. Seja feita a Tua vontade. E se Jesus quiser, Ele cura. Senhor, não aguento mais a vida do meu marido, do meu filho, preso em algum tipo de vício. Eu não aguento mais. Há pessoas que oraram 30, 40 anos para que o milagre chegasse. Continue orando. Continue buscando. Não deixe que a incredulidade, não deixe que a dureza de coração tome conta. Porque caso a gente permita que isso aconteça, talvez deixaremos de ver alguns milagres que poderíamos ver. Porque como diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus opera até sem fé, imagine com fé. O que é fé? Confiar. Quantos aqui confiam em Jesus? Amém? Então nessa manhã, Ele te chama para dizer: eu vou operar quando você menos esperar. Para que você entenda, como Lázaro, que não é o seu tempo, é o meu tempo, tempo de Deus. E a gente sofre, né? Porque não é o nosso tempo. Só eu sei o que eu estou falando. É bom quando a gente prega para a gente, né? O tempo é de Deus. Porque o tempo de Deus, em relação a Lázaro, se Ele gostasse tanto dessa família, por que Ele permitiu morrer? Você já ouviu isso? Se você serve a esse Deus, por que você tem passado por isso? Aí Jesus disse: se creres, verá a glória de Deus, não importa o tempo. E cada milagre que acontecia, o que acontecia com as pessoas? Elas se voltavam para esse Deus.
a igreja precisa continuar pregando sobre os milagres, mas de forma bíblica, como nós fazemos. Mas não é porque as pessoas falam de forma errada que a gente vai deixar de pregar o que a Bíblia fala dos milagres de Jesus, do poder de Jesus. Temos relatos de missionários aí fora do Brasil, eu ouvi alguns, de muçulmanos, que foi alcançado por Jesus através de sonho, irmão. Foi ninguém que pregou para eles, ninguém, porque se o homem pregasse, talvez eles não iam crer, mas foi algo sobrenatural, a muçulmanos se convertendo a Jesus, porque o homem de branco está aparecendo no sonho. Sabe como é o nome disso? Milagre. Os milagres ainda acontecem, os milagres ainda ocorrem, você acredite ou não, você endureça seu coração ou não, Jesus continua sendo Deus, Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, sempre, Ele continua operando milagre em vários lugares do mundo, Ele continua operando milagre aqui em Campinas, Ele continua operando milagre no nosso meio. Agora nós precisamos estar atentos e com o nosso coração aberto e dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade, porque eu sei que o Senhor é um Deus que ressuscita sonhos, projetos e até mesmo vida. O que é o teu problema, meu querido, diante desse Jesus que ressuscita vidas? O que é a tua dificuldade? Será que Jesus não pode mudar o seu casamento? Será que Jesus não pode mudar teu esposo, tua esposa, teu filho? Se você acha que não, então você está servindo o Deus errado, porque o meu Deus pode mudar toda e qualquer situação, e Ele age da forma dEle, e quem sabe de repente essa semana Ele vai chegar na tua vida, na tua casa e na tua família, e vai dizer: chegou o meu tempo. E Ele vai te entregar, como Ele entregou aquele filho, aquela mulher. Receba o seu filho, o seu melhor, porque eu sei que você precisaria dele, precisa dele, e eu estou fazendo isso porque eu me compadeci. Então, que sejamos uma igreja que se compadece, que continue se compadecendo com os problemas alheios, não apenas orando. Tem situação que é só oração, mas tem situação que só oração é uma desculpa para não termos atitude. Estou orando. Está com fome, irmão, antes de orar, dá um pão, é simples, para você não é nada, mas para aquela pessoa é o milagre do dia, aquele pão. Como o missionário falou, né, eu trabalhei às vezes, não é só o dinheiro, irmão, às vezes é um telefonema, vale mais do que um dinheiro. Como é que está seu filho? Como que está a sua família? Como você está? Eu quero te dizer que nós estamos aqui orando, estamos juntos, faz diferença. Às vezes esse telefonema é o milagre que o missionário precisava, ele estava se sentindo só. Irmão, se eu já me senti só aqui morando em alguns lugares no próprio Brasil, imagine o pessoal que está longe de tudo. O que isso significa? Que a nossa compaixão pode levar ao milagre na vida do outro. Significa que se Jesus está em nós, aonde chegamos, o milagre também pode acontecer. E quem sabe nós não seremos o portador das boas novas. Deus mandou te entregar isso. Para você pode não ser nada, mas como aquela mãe, era tudo que ela tinha, era aquele filho. E Jesus devolveu. Ele ressuscitou. Ele fez o que homem nenhum, religião nenhuma, apóstolo nenhum, pastor, bispo, diácono, ninguém poderia fazer. Porque todo o poder pertence a Jesus. Todo o poder é de Jesus. Tudo é dele, é para ele. Nós somos apenas, às vezes, um instrumento, o portador, mas o poder não está em mim. Se o poder estivesse em mim, talvez eu estivesse fazendo missões lá em Miami, ou lá em Natal, na minha terra, 40 anos peregrinando e não voltei para a minha terra de vez ainda, né? Mas graças a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Por isso que você está aqui hoje, porque Deus mandou dizer exatamente isso através da Bíblia. O milagre é inesperado, mas ele acontece, ele continua acontecendo, amém? Vamos ficar em pé, fazer uma oração. E eu gostaria de
desafiá-lo, assim como eu tenho me desafiado. Coloque agora apenas uma causa diante de Deus agora, que você julga impossível aos teus olhos, não é aquilo que você pode fazer. Coloque aí em oração, diante de Deus, seja uma causa na justiça, seja um familiar, um ente querido, um amigo que você gostaria de ver, a conversão, eu não sei, mas eu gostaria que você colocasse aí diante de Jesus Cristo. E agora nós vamos fazer, aquela mulher, ela foi surpreendida, mas como nós já sabemos da história, nós vamos fazer como o cego de Jericó: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele foi objetivo, disse: eu quero ver, que é o milagre que ele precisava. Jesus disse o que? Então, veja. Milagre aconteceu. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que continua operando, Pai, independente das situações e circunstâncias da vida, do mundo. Ainda que o amor de muito tenha se esfriado, ainda que haja rumores de guerra, mas a Tua igreja continua operante aqui na terra, Pai. Nós cremos que o Senhor tem levantado um povo que clama, um povo que realmente busca o Senhor em todo o tempo, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir agora, juntamente com os meus irmãos, Senhor, todos nós temos alguma necessidade, ou precisamos de algum milagre em alguma área, Pai. Nós gostaríamos de pedir, Pai, que o Senhor venha operar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. E se falta fé no nosso meio, como aquele moço, acrescenta a fé ao meu coração, e o filho daquele homem foi liberto, porque Jesus operou, mesmo não tendo fé, porque Ele não precisa da fé do homem, Ele não precisa de nada do homem, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. A única coisa que Ele quer do seu povo é louvor, adoração, glória e um coração contrito. Isso Ele não resiste, e nós queremos nos quebrantar na Tua presença, Jesus, e dizer que nós somos falhos, nós somos fracos, e que muitas vezes nós temos sim pensado até em voltar para trás, achando que o Senhor não opera mais, que as coisas se esfriaram, que o mundo mudou. O mundo pode ter mudado, mas Deus continua o mesmo. Jesus continua operando ontem, hoje, sempre. Não é o mundo que determina o que Jesus vai fazer, mas é Ele que determina as coisas dessa terra. Todo o poder está sobre a palavra de Jesus, e basta um haja do Senhor para que todas as coisas se coloquem no seu devido lugar. Basta uma palavra do Senhor para que até que a morte se torne vida novamente, para que a esperança se torne realidade. E nessa manhã, Pai, nós queremos clamar a Ti e pedir por cada um que está colocando diante de Ti seus propósitos, Pai, suas necessidades, e nós cremos, Pai, e quem sabe durante essa semana o Senhor possa operar inesperadamente, e que de repente possa vir aquilo que tanto nós necessitamos, Pai. E ainda se não vier, nós continuaremos a Te adorar, a Te buscar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa vida. E quando Jesus chega no ambiente, a vida acontece de forma abundância, meu querido. É esse Jesus que nós temos que levar, aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, aqueles que estão na rua. Que a nossa compaixão, Senhor, possa alcançar vidas, e que essas vidas sejam transformadas através da nossa compaixão, da nossa misericórdia, Pai. E que nós possamos ser, Pai, como ouvimos também esses dias, a Tua boca para falar de Ti, que sejamos os Teus braços para abraçar aqueles que necessitam, Pai. Opera nessa manhã, Pai. Quem sabe o milagre que você precisa é no seu coração, um sentimento que você não consegue tirar. Quem sabe a falta de perdão, mágoa, ressentimento. Mas nessa manhã Jesus quer primeiro operar no teu coração, para que outros milagres aconteçam. Pai, tira do nosso meio, do nosso coração, dos nossos sentimentos, tudo aquilo que não é de Ti, que não Te agrada, Pai, para que possamos vivenciar os milagres do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, opera. Nós vemos aqui, Pai, o Senhor abençoando aquela viúva de uma cidade insignificante para a época, Pai. E Naim significa aconchego. E de repente até chegou o aconchego naquela mulher,
que vivia no local chamado aconchego, porque o maior aconchego que pode existir é os braços do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que tenhamos uma semana abençoada. Primeiramente, cheio de saúde, paz, prosperidade bíblica e quem sabe que essa semana ainda o milagre do Senhor vai chegar na tua casa. E você vai falar com o pastor Léo aqui, vai testemunhar aqui. Porque Jesus é aquele que nos surpreende. E todas as surpresas vindo da parte de Jesus sempre será coisa boa. Nunca vi nada de ruim de Jesus. Nunca. Porque Ele é bom, a essência dEle, Ele é amor. Então que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um restante de dia abençoado com a sua família e que você possa ter uma semana de paz em nome de Jesus. Amém.